Olá, sou Patrícia Carmo. Eu já vim falar sobre um assunto que eu acho bem importante, que é a meditação. Por que meditar? Hoje em dia muita gente fala de meditação, muita gente indica meditação, mas muita gente não consegue fazer ou porque não sabe o caminho, porque não consegue ter uma orientação melhor ou porque não entende, né? Eu entendo que a maior parte das pessoas acabam não parando em algum momento para fazer porque não acham relevante, né? Porque os comentários normalmente são: até sei que é importante, mas não deu tempo, né? Aí você fala: você meditou? Não deu tempo. Ou seja, a pessoa não entendeu o que isso vai trazer de benefício para a vida dela, né? Por que é tão importante? Porque quando a gente medita, meditar significa medizer, né? Tanto que quem pratica, se você reparar, vai ter gente que vai falar, quando você fala assim, vamos fazer tal coisa, ou pensa em tal assunto, tem gente que fala, eu vou meditar sobre isso, em vez de falar, vou pensar sobre isso, né? Normalmente as pessoas falam, eu vou pensar sobre isso. Quem pratica a meditação e entende o que a meditação fala, eu vou meditar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente entra em processo meditativo, a gente diminui a nossa frequência cerebral, o nosso ritmo cerebral. Portanto, a gente sai do que eu chamo de cabeção, né? Que é a aceleração que a gente está. A gente está numa aceleração muito grande, né? Nosso ritmo de vida está acelerado, nosso funcionamento está acelerado e os nossos pensamentos estão acelerados. A nossa frequência cerebral está muito acelerada. E aí a gente fica com 1000 pensamentos, né? E pensa numa coisa e pensa na outra. Aí você não consegue terminar um raciocínio, já vai para outro, e fica pulando e pensando em 500 coisas e não consegue se acalmar e concluir alguma coisa e ter uma resposta para alguma coisa que você precisa e ter uma ideia que você precisa ter e achar uma resposta que você está buscando e não consegue achar. Por quê? Porque a gente está muito acelerado. Porque a gente está numa frequência cerebral muito alta, em ondas, né, muito altas. Então, se fizer lá o eletroencefalograma, que vai medir a atividade cerebral, a gente vai estar numa frequência, num ritmo lá muito acelerado. E quando a gente está assim, a gente está em estresse. Nosso corpo está em estresse, nós estamos em estresse, em ansiedade, aí vem as crises de ansiedade, aí vem todos os problemas decorrentes do estresse, né, aquelas crises, enfim. Então o que acontece? Nós temos 4 frequências cerebrais: beta, alfa, teta e delta. Quando a gente está em beta é quando a gente está nesse ritmo mais acelerado, né? Só para ter ideia, o beta vai de 13 a 30 Hz, né? Que são esses batimentos, esses ciclos, essa frequência, né? Quando a gente consegue começar a desacelerar um pouco o cabeção, a gente entra em alfa, que é a frequência que a gente passa quando a gente vai dormir, né? E também quando a gente acorda. Então, a seguinte é alfa. Em alfa, a gente está de 7 a 13 Hz, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente está nesta frequência, naturalmente esta frequência é um estado meditativo. E, obviamente, quanto mais profundo a gente estiver nesse alfa, mais conectado com a gente vai estar. Menos no cabeção, menos naquela aceleração mental que não nos permite fazer nada, né? E mais conectado a gente vai estar com o quê? Com a nossa essência, com o nosso ser, né? Com as nossas respostas, porque lembrem-se que tudo está já dentro de nós. A gente já tem todas as respostas, tudo está na gente, tudo está dentro, nada está fora, absolutamente tudo está dentro. Quando a gente está em alfa, a gente consegue se conectar com isso que já está dentro da gente, com as respostas que a gente precisa, com as ideias que a gente precisa ter, com as soluções que a gente precisa encontrar, né? Com um funcionamento mais saudável, né, do nosso corpo, da nossa parte mental, da nossa parte emocional, absolutamente tudo. Então,
fazer a meditação, praticar a meditação nos auxilia muito nisso. A gente sai do cabeção, sai dessa aceleração, diminui essa aceleração, muda o ritmo, muda a frequência cerebral, naturalmente muda o ritmo do nosso corpo, né? Desacelera, então o batimento cardíaco diminui, muda o ritmo da nossa respiração, frequência, tudo, né? A pressão arterial, enfim. E aí a gente vai se conectando com a gente mesmo. A gente vai entrando num fluxo que é mais natural, até porque a frequência alfa é a frequência da natureza, é a mesma frequência. Então é como se a gente estivesse aí sim entrando no natural, no que é o nosso natural. E aí sim a gente consegue se conectar com tudo aquilo que a gente precisa. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela ideia genial que a gente precisava ter, né? Ou vem algumas respostas quando a gente está quase dormindo ou quando a gente está acordando, porque a gente está nesse estado alfa, né? E aí depois do alfa vem o teta, que daí a gente já tá dormindo, já tá começando a dormir, depois o delta, que é um sono muito mais profundo, né? Então, esta frequência alfa, ela é a ideal para que a gente consiga se conectar com a gente mesmo e a gente consiga fazer a vida fluir, fazer as coisas acontecerem, a gente consiga estar mais saudável, a gente consiga estar em sintonia, a gente consiga estar em conexão com a nossa própria essência, com a gente mesmo. E aí as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Por isso que a gente precisa meditar, né? E por isso, inclusive, que é tão bacana, né? Tem gente que medita quando acorda, ou quando vai dormir, ou até nos dois momentos, porque daí você consegue, eu não sei se já aconteceu, né, com você, você acorda tendo alguma ideia, com uma sensação de sei o que vou fazer, e aí você perde isso em seguida, porque já tocou o despertador, você já levantou correndo, já foi fazer café, já foi tomar banho, já entrou naquela aceleração e aí você desconectou. Quando você desconectou, você perdeu todas aquelas informações e toda aquela conexão e essência e respostas e o natural que você estava. Então, se você consegue, por exemplo, fazer uma meditação logo que você acorda, você consegue permanecer um tempo maior em alfa, inclusive todas aquelas coisas que você estava trazendo, né, de frequências até mais profundas, você consegue se conectar melhor com elas, trazer melhor elas para você, ter mais clareza delas, para aí sim conseguir trazê-las para sua vida depois, né? Então meditem. Meditar muda a vida, né, em todos os campos, né? É uma técnica completamente integrativa, porque ela vai trabalhar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E aí ela consegue deixar a gente mais equilibrado, mais saudável, mais conectado e as coisas vão fluir de uma maneira muito melhor. Então façam meditação. Quem não está acostumado a fazer meditação ainda, eu sei que é super difícil. A gente fala, mas não é difícil, eu não consigo parar e ficar lá sem ideia nenhuma na cabeça. Existem meditações guiadas na internet. Tem uma, por exemplo, que chama, acho que Relaxamento Alfa, que é do Darcio Cavallini. É ótimo, esse eu adoro, porque ele vai fazer relaxando parte por parte do corpo e você vai se aprofundando naquele relaxamento, então naturalmente você consegue atingir mais facilmente. Tem um que também é alfa, da Andresa Molina, tem vários, né? Esses dois que eu falei, eles são relaxamento alfa, chama relaxamento alfa, alfa profundo, que vão ajudar, né, a você se conectar melhor com você, a você ir sentindo e relaxando, você vai sentindo no corpo, inclusive, esse relaxamento, em cada parte do corpo. E essa conexão faz toda a diferença, então façam, porque a vida muda depois que você passa a fazer meditação, claro, todos os dias, não adianta fazer uma vez por semana, né? Muda a vida mesmo. Então façam e me contem depois como foi. Se conseguiu fazer, o que foi difícil, se precisa de mais alguma dica. E é isso, espero que esse vídeo ajude vocês e te incentive, entendendo melhor o que é a meditação, a passar a fazer isso, para que você tenha uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais harmônica,
com uma conexão com o que é natural, que na verdade é o que a gente deveria ter o tempo todo, né? Curtam o vídeo, comentem comigo, compartilhem com pessoas que vocês acham que seja relevante ouvir isso também, porque quanto mais vocês, mais movimento tiver no vídeo, curtiu, compartilhou, enfim, a gente ajuda que esse vídeo chegue em outras pessoas também, né? E isso é muito importante. Quanto mais, eu acho que o legal é a gente conseguir fazer essa corrente do bem, essa corrente de inspiração para as pessoas, né? Às vezes a gente assiste e, legal, beleza, e não faz nada. Não, dá pelo menos um curtir lá, ou compartilha com outras pessoas que também precisam saber disso para ter uma vida melhor também, né? Isso me ajuda, porque lógico, ajuda a divulgar o canal e ajuda muito essas outras pessoas também. Quanto mais gente tiver informação e conseguir melhorar a sua vida, melhor, tá bom? Um beijo!